Olá, sejam bem-vindos ao meu canal Ana Paula Oliveira, em que aqui temos temas que o impedimento não faz parte e o pênalti, quando marcamos, é de forma assertiva. E eu vou tratar um tema com vocês que até gera um desconforto em mim, e curioso porque já são 30 anos de arbitragem, mas que é falar sobre o erro de arbitragem. Não só do profissional árbitro, mas do que envolve, a gestão voltada para esse segmento. Inclusive, no ano passado, em 2024, que eu vou utilizar como apoio, tá aqui, tá aberto, então se você gosta de ler, eu te convido a entrar nesse link aqui do meu LinkedIn e ler exatamente o artigo que eu escrevi no ano passado. No final do ano, no olho do furacão, você já sabe do que eu tô falando, Porque foi um ano muito desafiador para a arbitragem brasileira e eu, de coração, espero que este ano de 2025 seja muito, mas muito melhor e mais tranquilo do que os últimos anos em nossa história. É o que eu espero e eu vou trazer para vocês uma reflexão sobre o erro na arbitragem e gestão de futebol, a importância, consequência e desafios. Gostaram do título? Esse é o título do artigo que eu escrevi no ano passado, exatamente sobre o que é o erro para nós árbitros. O erro para nós é algo que a gente convive diariamente. A primeira coisa que a gente aprende na escola de árbitros, quando você entra, é assim: o erro é humano, mas vocês não podem errar, porque se vocês errarem, serão simplesmente massacrados. Então, em toda a minha vida, seja como árbitra, seja como gestora e hoje como comentarista, comunicadora, quando eu falo de arbitragem, quando eu me proponho a fazer algo, a primeira coisa que vem à minha cabeça é assim: eu não posso errar. E a gente acaba se tornando pessoas extremamente perfeccionistas, porque você tem que cuidar do processo. E na vida do árbitro, o antecipar faz toda a diferença. Se você consegue antecipar os problemas, quando eu digo antecipar, coisa simples, igual eu vou viajar para um jogo, então você preparar a sua mala um dia antes, cuidar dos detalhes, chuteira de trava, sem trava, o uniforme, as cores do uniforme, vou usar munhequeira, não vou usar munhequeira, os sons de apitos, quanto apito, 1, 2, 3, o jogo de cartão, vou ter o titular, vou levar um reserva. Isso só na parte organizacional da partida. Depois tem a outra que você faz para tentar minimizar o erro, falando de arbitragem um pouquinho para você, para contextualizar. É estudar as equipes, como joga a equipe A que você vai trabalhar, como joga a equipe B, qual é o perfil dos profissionais com quem você vai trabalhar. É um tipo Ana Paula, que às vezes é gente boa, maravilhosa, mas marrenta. É uma pessoa mais tímida, mais acanhada. É uma pessoa que é mais insegura, uma pessoa extremamente segura. Qual é o perfil da minha equipe? Isso é um ponto importante que você tem que ter para tentar minimizar o erro. Então você vê que eu estou falando tudo de antecipação. Durante o jogo, aonde eu preciso me posicionar, de que forma, o que eu preciso ver, o que eu preciso falar para o VAR quando algo acontece que eu visualizo, qual a melhor forma de verbalizar isso, a minha linguagem corporal, tudo isso em tempo real, com um único objetivo: não me equivocar. Só que eu sou humana. O árbitro é humano. Você é humano no seu campo de trabalho. E aí, você vai cometer o erro. E como lidar com esse erro? Seja na gestão, seja na arbitragem. Posso dizer para vocês que nós lidamos muito mal com o erro. Muito mal. Primeiro que a primeira coisa, depois da marcação de um pênalti equivocado, de um impedimento mal marcado, de uma linha mal colocada pelo VAR, como aconteceu, de uma linha mal equivocada, as pessoas simplesmente desconsideram que por trás dessas tomadas de decisões há um humano, há uma pessoa que está sujeita ao erro. E aí massacra sem dó e sem piedade. E aí eu trago para vocês alguns pensadores e algumas empresas, acho que eu já citei isso, inclusive vou citar de novo o Google. São empresas que entendem que o erro não é danoso, ele faz parte da sua construção. Eu, sem dúvida, me considero melhor agora do que eu fui no passado,
em função dos meus equívocos. Porque já foi falado por grandes atletas, Michael Jordan já citou quantas vezes ele errou para se tornar o Michael Jordan, a importância do erro no seu processo evolutivo das suas conquistas. O quanto o erro foi importante para você se tornar um vencedor. Mas eu entendo que o grande desafio também não é só do profissional árbitro, do atleta sobre isso, sobre a questão do erro, mas como as grandes corporações hoje do futebol, como os próprios clubes lidam com os seus erros, com os erros dos seus atletas e com os erros da arbitragem. Eu acho que a gente precisa repensar essa forma, e aí eu vou trazer para vocês algumas reflexões que eu escrevi nesse artigo, que vale a pena vocês irem lá conferir no LinkedIn, e alguns pensadores. O Nietzsche, que é um filósofo alemão, ele traz um pensamento que virou um grande jargão para muitas pessoas, né? Que é aquilo que não nos mata, nos torna mais fortes. Então, quando você é criticado demais por um equívoco, e se você tiver a sabedoria de conhecer a si, de entender que você errou, mas que você não morreu e que ainda tem uma jornada linda pela frente, isso vai acabar te fortalecendo, vai te deixar mais cascudo, né? Que é o linguajar que a gente usa no futebol, para seguir o seu caminho, a sua trilha do sucesso. Mas nesse texto, eu trouxe alguns pontos para a gente tratar sobre o árbitro, o jogador, as instituições, os clubes, que é, primeiro, aceitar o erro como parte do processo. Como eu falei, a Google é uma empresa que utiliza isso com muita sabedoria. E há vários escritores hoje de autoajuda, de mudança de mindset, que fala sobre a importância do erro na construção. Então, eu acho que esse é um ponto que a gente precisa aprender no dia a dia do futebol, que não sabemos, compreender que ele faz parte. Um segundo item que eu trago, eu quero convidar você para ler o artigo, porque lá você vai ver minúcias por minúcias de cada tópico, que é investir, sem dúvida, na preparação mental e emocional. Do seu corpo de colaboradores. Preparação mental é só para o jogador? É só para o árbitro? Não, é para o gestor. Não, é para a comissão técnica. Porque muitas vezes a comissão técnica também, por nível de pressão acerbado, pode tomar uma decisão equivocada. Então, a importância também da gente levar a questão da saúde mental, não só para o atleta em si, mas para todo o sistema, é fundamental. O que eu sou extremamente favorável, investir na cultura de feedback e aprendizado. Então, como você vai dar o feedback para esse jogador? Como você vai dar o feedback para esse gestor? Como você vai falar com o seu colaborador? A gente precisa ouvir. A gente precisa saber aonde estamos errando para corrigir e desenvolver processos de análise, né? Falando de arbitragem, eu acho que assim, isso já é feito com jogadores, o processo pré, durante e pós-jogo. E o como fazê-lo. Não basta só apontar os erros, mas também apontar os acertos e, principalmente, qual o caminho a percorrer para que aquele equívoco não volte a acontecer. Valorizar o processo de tomada de decisões. Gostar do jogador que foge do senso comum, que no momento de dificuldade usa o seu lado criativo. O árbitro, que dentro do todo o seu conhecimento consegue ter uma leitura do contexto, vai lá e toma a decisão. A gente não pode coagir esse profissional, tem que dar autonomia para ele. Porque quanto mais autonomia, quanto mais confiança ele tem, provavelmente ele irá errar menos. Tenho certeza disso. Promover o valor do elogio e do reconhecimento. Incrível como no Brasil o segundo lugar não tem prestígio, não tem preço, só o campeão. Não. Precisamos elogiar o campeão, precisamos reconhecer o processo, precisamos reconhecer a vontade dessa pessoa em querer crescer, em querer mudar. Não sei se vocês já leram sobre que mudança de padrão não se faz do dia para a noite. Requer muito esforço, muita dedicação. Não tenha medo de valorizar e reconhecer o seu colaborador. Se ele for melhor que você gestor que está me ouvindo. E qual o problema? A sabedoria sua é ter os profissionais mais capacitados possíveis e saber lidar com eles. É um belíssimo desafio esse. E
sem dúvida, um dos itens que eu trago nesse texto é apoiar a inovação e a tecnologia. O VAR veio para agregar valor, ele não veio para ser um prejudicial. O como ele está sendo utilizado é uma indagação? É uma indagação, mas vamos trabalhar pró e não contra. A gente não pode retroceder, a gente tem que pensar sempre à frente, a crescer cada vez mais. Comunicação transparente e respeitosa. As pessoas precisam saber o que está acontecendo dentro do meio da arbitragem, quais são os tipos de treinamento, como ele é feito, o que errou, o que levou ao erro, como sanar esse erro, qual o problema. E o clube saber cobrar da arbitragem, mas respeitando aqueles profissionais que ali estão. Então ter um diálogo muito mais aberto, isso é saudável, é salutar para todo o ecossistema futebol. E para fechar, e eu concluí, que eu acho que eu falei bastante hoje, né? É estimular o autoconhecimento e o desenvolvimento contínuo. A gente tem que transmitir para os nossos liderados e para si próprio a importância de sempre querer crescer, de nunca se acomodar, sempre estar buscando mais. Eu sou incansável, insaciável na arte da busca pelo conhecimento, do meu crescimento, principalmente, como pessoa. Porque eu acredito que se eu consigo evoluir como pessoa, como ser humano, automaticamente eu vou ser uma profissional melhor, vou ter um ambiente melhor de trabalho e assim sucessivamente. Então eu trouxe aqui, falar de erro de arbitragem, acho que daria horas e horas, mas eu não quero me avançar muito, porque eu quero que vocês fiquem com essa mensagem, que sim, o erro acontece, a gente não gosta de errar, mas ele faz parte do nosso processo de crescimento. Se você gostou, deixe o seu curtir, compartilhe, vai lá em notificações, receba, no nosso sininho o que está sendo feito no canal, e eu prometo para vocês que a cada gravação, que a cada novo programa, agora que a gente vai também entrevistar pessoas, o único intuito é ter um lugar de debate saudável, sem, já que a gente está falando do erro, sem se preocupar em se justificar, mas em ter um diálogo de crescimento mútuo. Muito obrigada e até a próxima.